O 10º dia acabou. Amanhã de manhã, às 7h30 ou 8h, vamos concluir este seminário de 10 dias de Dhamma. Portanto, esta noite, vamos rever aquilo que vocês praticaram. Se algum aspecto da técnica estiver obscuro, ficará claro. Se estiver claro, ficará mais claro ainda. Vamos, portanto, rever o que fizemos. Naturalmente, a técnica é muito profunda. Em 10 dias, vocês deram apenas alguns passos na trilha, que é muito longa. Os aspectos mais profundos da técnica não serão discutidos, porque, segundo a tradição, teoria e prática devem andar juntas. O tanto que se pratica, o mesmo tanto de teoria deve entender. O tanto de teoria que entender, esse tanto deve praticar. Então vamos rever o que praticaram. Ao virem para o curso, a primeira coisa que fizeram foi tomar refúgio na joia tríplice. A joia tríplice, ou seja, a joia em Buda, a joia em Dhamma, a joia em Sangha. E a joia significa uma qualidade muito valiosa. Tomamos refúgio na qualidade de Buda, não na pessoa do Buda, na qualidade de Buda, na qualidade de Dhamma, na qualidade de Sangha. Infelizmente, essa tradição de tomar refúgio na joia tríplice transformou-se em um processo de conversão. Conversão de uma religião organizada para outra religião organizada. O Buda não estava interessado nisso. Quem se torna de fato liberado, de fato iluminado, nada tem a ver com essas conversões. O que se ganha convertendo as pessoas de uma religião para outra? Se este país inteiro ou o mundo inteiro passarem a se dizer budistas, sem praticarem sila, samadhi ou panya, de que serviria esse nome? Se as pessoas não se disserem budistas, mas praticarem sila, samadhi e panya, suas vidas irão melhorar. Cada um levará uma vida mais feliz, mais harmoniosa, boa para si e para os demais. A vida vai valer a pena ser vivida. Dhamma serve para se viver uma vida correta. Nada tem a ver com aquelas religiões organizadas. A qualidade de Buda, a qualidade de Dhamma, a qualidade de Sangha. E dessas três, Dhamma é da maior importância. Portanto, ele dizia sempre, precisa se refugiar em Dhamma. Dhamma Saranam. Precisa fazer de uma ilha de Dhamma o seu refúgio. Dhamma Dipa. Que Dhamma? Não o Dhamma das Escrituras, não. Não o Dhamma que você ouve do seu professor ou do Buda ou de uma pessoa iluminada. Não é esse. Dhamma que você mesmo pratica. Isso é Dhamma para você. Isso lhe dá toda a proteção, todo o refúgio. Logo, ele dizia sempre, Atta Saranam. Tome refúgio em si próprio. Atta Dipa. Faça de si próprio uma ilha. Desenvolva Dhamma dentro de si, e esse Dhamma que desenvolveu dentro de si, esse será o seu verdadeiro refúgio, só esse. Ele não quis estabelecer uma seita, mas infelizmente em seu nome, não uma, mas muitas seitas foram estabelecidas, e a pureza de Dhamma se perdeu. Dhamma só permanece puro quando permanece universal. Tão logo se torna sectário, perde sua essência. Uma pessoa iluminada não se interessa por sectarismo. A lei universal da natureza. É isso que descobre. É isso que explica aos outros e recomenda que se aplique na vida. Isso é Dhamma, não ritos, rituais, cerimônias desta ou daquela religião específica. Não crenças filosóficas desta ou daquela religião específica. Nada disso. Essa é a lei universal, a lei da natureza, aplicável a todos e a cada um. Podemos repetir que somos budistas ou cristãos, ou hindus, ou muçulmanos, ou judeus. Não faz diferença. A lei da natureza é a lei da natureza. Ao transgredir a lei da natureza, você será castigado aqui e agora. Se viver de acordo com a lei da natureza, será recompensado aqui e agora. Levará uma vida muito feliz, e isso vale para todo mundo. É isso que um Buda descobre. A lei existe, com Buda ou sem Buda. Até antes do Buda, essa lei existia. Se alguém transgride a lei, se gerar raiva, ódio, má vontade, hostilidade, paixão, medo, ego, a mente é contaminada.
A natureza começa a castigá-lo aqui e agora. Isso era verdade até antes do Buda. Essa lei existia na época do Buda. Existiu depois do Buda e vai continuar a existir. É por isso que ele dizia: Esa Dhammo Sanantano. Sanatana significa eterno. Essa lei está sempre presente, com Buda ou sem Buda. A natureza começa a recompensar quem se livrar dessas contaminações. Começamos a levar uma vida liberada, uma vida feliz, uma vida harmoniosa. Boa para nós, boa para os outros. Era assim mesmo antes do Buda. Era assim na época do Buda. É assim mesmo depois do Buda. Um Buda descobre essa lei, a aplica na sua vida e se liberta. Então, por compaixão, começa a distribuí-la aos outros. Permanece sempre universal, precisa permanecer universal, caso contrário, irá perder sua eficácia. Um Buda não se interessa em estabelecer uma seita. Muitas vezes o vemos conversar com as pessoas dizendo: não me interessa torná-lo meu discípulo, não me interessa afastá-lo de seus velhos gurus. Você tem certas metas na vida. Quem se torna um recluso, um monge ou uma monja e até um leigo tem uma meta na vida: libertar-se das impurezas da mente. Estou aqui para ajudá-lo nisso. Tenho uma técnica a lhe ensinar. Praticando isso, você poderá se livrar das amarras e correntes dessas impurezas. Só isso interessa. Ele era inteiramente sem apego. Quando estava morrendo, ele disse: não dependo da sanga, não dependo dessas pessoas, da comunidade de monges, das pessoas santas. Não dependo deles. Eles não dependem de mim. Cada indivíduo depende de si próprio, depende de Dhamma. Não se trata de sectarismo. Dhamma é universal. Trata-se de Dhamma. É isso que vocês têm praticado aqui. Um Buda é Buda só quando inteiramente estabelecido em Dhamma. Se não houver Dhamma, alguém pode repetir que eu sou um Buda, mas não é um Buda. Não tem nada a ver com um Buda. Uma sanga é sanga, uma pessoa santa é uma pessoa santa se estiver estabelecido em Dhamma. Caso contrário, não é uma sanga. É preciso lembrar muito bem lembrado. Quando tomamos refúgio na joia tríplice, na verdade, tomamos refúgio em Dhamma e procuramos desenvolver Dhamma dentro de nós, entendendo com clareza que o Dhamma que desenvolver dentro de mim, só esse Dhamma poderá me ajudar, me dar toda a segurança, me dar todo o refúgio, me dar toda a proteção. Nada mais poderá me ajudar. Com esse entendimento, tomamos refúgio em Buda, Dhamma, Sangha. A joia em cada um deles, a sua qualidade. Mas além disso, um ponto deve ficar bem nítido. Para qualquer um que esteja caminhando na trilha de Dhamma, ou seja, purificando a mente, existem certos parâmetros para medir se está, na verdade, progredindo ou não. Um parâmetro é começar a desenvolver duas qualidades. Elas são essenciais. Se essas duas qualidades não se desenvolverem, é porque está jogando um jogo intelectual, um jogo emocional ou um jogo devocional. Nada a ver com Dhamma. Não está praticando Dhamma. Quais são essas duas qualidades? Uma qualidade: vontade de servir os outros sem esperar nada em troca. Esperar qualquer tipo de lucro material é totalmente fora de propósito. Mas mesmo esperar renome ou fama, posição, poder, status, não, nesse caso não entendeu Dhamma. Apenas dar, apenas compartilhar o que experimentamos. Recebemos tanto benefício de Dhamma, temos vontade de servir os outros, distribuir Dhamma aos outros. Essa qualidade está se manifestando ou não? Se essa qualidade não estiver se desenvolvendo, então há algo de errado. Ainda estamos muito autocentrados. Mesmo se falarmos em libertação, trata-se da nossa própria libertação. O que os outros têm a ver comigo? Aí a purificação não começou. Ainda levamos uma vida egocentrada, autocentrada. Quando o ego começa a se dissolver, começamos a indagar: como posso ajudar os outros? Como podem cada vez mais pessoas obter Dhamma? Essa é uma qualidade. Servir as pessoas em Dhamma sem nada esperar em troca. A segunda qualidade: desenvolver um sentimento de gratidão. É muito importante. Até ao recebermos qualquer pequena coisa material de alguém, deve surgir um sentimento de gratidão. Agora, se recebermos Dhamma, embora você não tenha tomado refúgio no Buda como pessoa, você recebeu o Dhamma do Buda.
o Dhamma que lhe deu a trilha da libertação que o beneficiou. Se não sentir nenhum pingo de gratidão pela pessoa do Buda, nesse caso não está se desenvolvendo. Tornar-se Buda não é fácil. Durante incontáveis vidas, vamos desenvolvendo páramis. Esses 10 páramis que discutimos ontem, em grande quantidade para nos tornarmos inteiramente iluminados. Demora tantas vidas. Vamos fazendo isso não só para a nossa própria libertação. Poderíamos ter feito isso desenvolvendo esses mesmos 10 páramis em menor quantidade. Poderíamos ter nos libertado. Mas para alcançar o estágio de Sammasambuddha, quando estamos inteiramente liberados e capazes de servir os outros, precisamos desenvolver essas mesmas 10 qualidades em grande profundidade, em grande quantidade. Para chegar a isso, vida após vida, sempre existiu o sentimento de compaixão. Mesmo antes dele se tornar inteiramente iluminado, essa compaixão existia. Vou me desenvolver em Dhamma pelo bem dos outros. Claro, serei libertado, sem dúvida, mas também pelo bem dos outros, pelo bem dos outros. Se ele não tivesse trabalhado tão duro, não teria se tornado um Sammasambuddha. E mesmo tendo se tornado Sammasambuddha, se não tivesse distribuído Dhamma, como poderíamos tê-lo recebido? Não o teríamos recebido. Se ele tivesse decidido, bom, eu me libertei inteiramente, de que adianta correr atrás dessa gente mundana? Eles não entendem Dhamma. É melhor ir morar em uma caverna, em algum lugar nos Himalaias, pelo resto da vida, e desfrutar a paz de Nibbana dentro de mim. Por que me dar o trabalho de correr atrás dessa gente? Então ele não teria sido Buda. Compaixão. Durante 45 anos, desde a idade de 35, quando ficou inteiramente iluminado, até a idade madura de 80, quando faleceu, durante todos esses 45 anos, ele viveu servindo os outros dia e noite. E todos aqueles por ele treinados eram assim instruídos. Vá, distribua Dhamma pelo bem dos outros, Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. pela felicidade dos outros, pelo bem dos outros, sem esperar nada em troca. Por pura compaixão, sirva as pessoas em Dhamma, sirva as pessoas em Dhamma. E assim começou a se espalhar. Depois, de professor a aluno, geração a geração, foi mantida na sua pureza original durante 25 séculos. Isso não foi fácil. Logo, somos muito gratos a todas aquelas pessoas, aos mestres, à linhagem dos mestres que conservaram a pureza da técnica. Um sentimento de gratidão para com o Buda e um sentimento de gratidão para com os mestres que conservaram a técnica na sua pureza original. É muito difícil mantê-la na sua pureza original. Alguns a poluem só para satisfazer aos seus discípulos. Se um discípulo quer que seja ensinada dessa maneira, então tudo bem, só para agradar o discípulo. Eu venho de uma comunidade de homens de negócios, de modo que conheço bem essa história de agradar o cliente. O cliente tem sempre razão. Se um cliente quer dessa maneira, tudo bem, dessa maneira. Se quer dessa outra maneira, tudo bem, dessa outra maneira. Quem age assim não é um professor de Dhamma. Quantidade não significa nada. Qualidade sim é importante. Mesmo que só umas poucas pessoas praticarem, devem praticar de forma correta. Nosso esforço não é apenas para agradar, mas para ajudar. Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. Toda essa linhagem de mestres conservou o ensinamento em sua pureza original. Somos muito gratos a eles. Então, essa qualidade de desenvolver gratidão a Buda está presente. Não é tomar refúgio na pessoa do Buda, pensando que ele vai me libertar, eu tomei refúgio em Buda, agora posso fazer o que quiser e o Buda vai me libertar. Nada disso. Isso não é Dhamma, isso é contra Dhamma. Você precisa se libertar. O Buda só pode indicar a trilha. Ele indicou o caminho, ensinou a técnica. A técnica está conosco porque foi preservada em sua pureza original. Você precisa trabalhar isso, desenvolver-se em Dhamma e libertar-se. Mas o sentimento de gratidão é importante. Por isso se toma esse refúgio na joia tríplice. E em seguida foram adotados 5 preceitos. Compreenda, todos esses 5 preceitos são parte integral desta técnica de meditação. Existem muitas técnicas. Mesmo 25 séculos atrás, na época do Buda, havia muitas técnicas de meditação. Havia muitos professores, 6 deles, muito famosos naqueles tempos.
Desses 6 mestres famosos, apenas um, além do Buda, dava importância à sila, moralidade. Todos os outros, só para agradar seus fregueses, ensinavam que você pode fazer o que quiser. Está livre para infringir sila se tiver vontade de infringir sila. Se quiser ter esse prazer sensorial, vá em frente, faça isso. Havia esse tipo de loucura, e, no entanto, cada um deles anunciava: eu sou um Buda, sou inteiramente libertado, inteiramente iluminado. Logo, logo caíram no esquecimento. Durante suas vidas, é claro, foram muito populares, e durante certo tempo continuaram populares. As pessoas pensavam: é muito fácil, podemos infringir sila e fazer o que quisermos. Mesmo assim, poderemos nos libertar. É maravilhoso, essa trilha é boa, mas no final das contas, isso é Dhamma poluído. Não pode oferecer o verdadeiro benefício de Dhamma. Então, naqueles dias, e mesmo hoje em dia, podem existir mestres que lhe digam: sila não é importante. Porém, quanto à pureza de Dhamma, sila é da maior importância. Quem insiste em infringir sila e acha que pode se desenvolver em Dhamma, impossível. O progresso pode ser lento, não importa, mas sua sila precisa ser perfeita. Precisa ser perfeita. Essa base não pode esmorecer. E isso não é porque um Buda disse assim. Não é porque uma escritura disse assim. Afinal das contas, o que é a técnica? A técnica é purificar a mente no nível mais profundo, no nível da raiz. Cada vez que se infringe qualquer dessas 5 silas, é preciso desenvolver, é preciso gerar uma quantidade imensa de impureza na sua mente. Quando se mata, é preciso desenvolver raiva, ódio, negatividade. Só então se mata. Quando se rouba, é preciso desenvolver ganância, cobiça. Só então se rouba. Quando se comete abuso sexual, é preciso gerar muita paixão. Só então se comete abuso sexual. Assim com cada sila. Quando se infringe uma sila, é preciso que gere muita impureza na mente. Você veio aqui para praticar a purificação da mente. Se insiste em contaminar essa pureza, como pode progredir na trilha? Sem sila, não se pode dar nem o próximo passo de samadhi. As pessoas podem praticar samadhi comum, mas sama samadhi, o samadhi correto, que leva à panha, que leva à libertação, não é possível quando se insiste em infringir as silas. Você precisa manter a sila, e para manter sila, é preciso desenvolver o domínio da mente de forma correta. Agora, será que devemos praticar primeiro o domínio da mente, ou devemos antes praticar manter sila? Torna-se muito difícil colocar o boi na frente do carro ou o carro na frente do boi. Muito difícil. Para obter uma solução, desde o tempo de Buda, foram organizados cursos como este. Você vem a um curso e, por causa do ambiente e por causa do programa intenso, das 4, 4:30 da manhã até as 9, 9:30 da noite, você não tem a oportunidade de infringir sua sila. Como pode infringir sila? Você é mantido tão ocupado. Você mantém sua sila. Ao mesmo tempo, está praticando samadhi. E seu samadhi é sama samadhi, o samadhi correto. Samadhi com base na ilusão, engano ou imaginação pode ser praticado sem sila. Samadhi com base em verbalização, visualização, com base em desejo, com base em aversão, pode ser praticado sem sila. Porém, o tipo de samadhi que usa um objeto da realidade, a realidade que pertence a nós mesmos, sem desejo, sem aversão, para desenvolver esse tipo de samadhi, sila é absolutamente essencial. Então, esses cursos de meditação ajudam. Sila para bom samadhi para panha. Como disse, samadhi vinha sendo praticado na Índia até antes de Buda. Havia mestres na Índia, na época do Buda, mesmo antes do Buda, que ensinavam sila. Sila não era algo novo que o Buda começou a ensinar. Da mesma forma, também existia samadhi. Não era algo novo que o Buda começou a ensinar. Ele mesmo, antes de se tornar Buda, procurou 2 outros mestres e aprendeu samadhis muito profundos, o 7º jhana e o 8º jhana, o samadhi da 7ª absorção e o samadhi da 8ª absorção, hoje perdidos por completo pela Índia e pelo mundo todo. Ele atingiu esses níveis de samadhi, no entanto, não eram o tipo certo. Verificou que esses samadhis não podiam remover todas as impurezas da mente.
Então precisou desenvolver e trabalhar com Panya. Agora também existia Panya na Índia, mesmo antes do Buda, na época do Buda e até depois do Buda. Mas essa Panya era sempre Suttamaya Panya, quando lemos, discutimos, falamos. Ou era Chintamaya Panya, quando apenas intelectualizamos. Faltava, contudo, Bhavanamaya Panya. Como aplicar Panya na vida? Como viver a vida de Panya, a Panya viva? Isso faltava. Essa foi a contribuição do Buda. O Samadhi foi purificado, e essa foi uma contribuição do Buda. O objeto era livre de ignorância. Trabalhamos com a realidade que pertence a nós mesmos, a respiração natural, assim como entra, assim como sai. As sensações naturais relativas ao nosso próprio corpo, nossa própria mente. Estamos trabalhando com a verdade, a nossa própria verdade. Não há nenhuma ilusão, nenhum sonho, nenhum desejo, nenhuma aversão. O Samadhi se torna Samadhi correto. A Panya se torna a Panya correta. Precisamos recordar que, se quisermos progredir de fato na trilha, a pureza da técnica precisa ser mantida. Vocês vêm por 10 dias só para examinar, para provar, para fazer total justiça à técnica. Depois de 10 dias, são senhores de si. Se acharem que esta técnica é boa, então não misturem nada com ela. Mantenham sua pureza. Agora, o que é a pureza da técnica? Quando você trabalhou com Samadhi, começou a trabalhar com a respiração. Há muitas técnicas em que se desenvolve Samadhi com a ajuda da respiração. Certos tipos de práticas nos ensinam a regular a respiração, a controlar a respiração. Essas práticas têm suas próprias vantagens. Não estamos aqui para condenar outras técnicas. Mas quanto a esta técnica, usamos a respiração natural, assim como entra, assim como sai. Ao longo da trilha toda, ele usou a palavra Yatha Bhuta, assim como é, não como você gostaria que fosse, assim como é. Não realidade criada, não realidade artificial, não realidade imposta. A realidade natural, assim como ocorre, de momento a momento, assim como se manifesta de momento a momento. Você agora observa a respiração natural. Se for profunda, apenas aceita essa realidade, é profunda. Se for rasa, apenas aceita a realidade, é rasa. Passa pela narina esquerda, ou passa pela narina direita, ou por ambas as narinas. Se for rasa, não tente torná-la profunda. Se for profunda, não tente torná-la rasa. Se estiver passando pela narina esquerda, não tente mudá-la para a direita. Se está na direita, não tente mudá-la para a esquerda. Apenas aceite a realidade, assim como é, assim como é, assim como é. Claro, para um aluno muito novo, quando a respiração for muito sutil, às vezes não se consegue sentir se entrou ou saiu. Nesse caso, é permitido realizar algumas respirações, só algumas, um pouco mais fortes, respirações conscientes, intencionais. Mas não devem continuar a ser objeto de concentração o tempo todo. Só algumas. Devemos, em seguida, voltar à respiração natural, normal, suave. Se a respiração estiver rasa, está rasa. Se estiver suave, está suave. Você precisa desenvolver sua consciência da respiração mais suave, mais rasa, mais leve. É assim que irá aguçar sua mente. Outra coisa importante. Enquanto sentia a respiração entrar e sair, precisou manter a atenção em uma pequena região. Quanto menor a região, mais aguçada se tornará a mente, com certeza. Se escolher uma região ampla do corpo e mantiver sua atenção ali, tentando sentir a respiração entrar e sair, sua atenção irá se concentrar. Porém, a mente não será aguçada o suficiente para sentir as sensações mais sutis no corpo. É por isso que o Buda disse, Nasaga, a parte frontal das narinas. Mantenha sua atenção nessa região. Daqui, observe a respiração entrando, saindo. E isso o ajuda, de modo que dentro de 3 dias começará a sentir uma sensação ou outra. E isso o ajuda a tornar a mente tão aguçada que quando chega o 4º dia ou o 5º dia,
começa a sentir sensações por toda a parte. Então, essa região é muito importante. Você precisa continuar a trabalhar nessa região menor, na entrada das narinas. Respiração natural, respiração pura, respiração simples, mera respiração, nada além de respiração. Sem nenhuma verbalização, entendendo muito bem que se junto com a respiração começar a repetir mentalmente qualquer palavra, sua concentração será facilitada. Nenhuma imaginação, nenhuma visualização, entendendo muito bem que se começar a visualizar a imagem ou a forma de algum deus ou deusa, do fundador dessa religião ou daquela religião, dessa pessoa santa ou daquela pessoa santa, dessa pessoa iluminada ou daquela pessoa iluminada, daqueles por quem tem devoção, se ficar imaginando uma forma, sua mente irá se concentrar, mas perderá a vipassana. Em vipassana, todas as visualizações são proibidas. Todas as verbalizações são proibidas. Todas as imaginações são proibidas. Observamos a verdade natural, à medida que se manifesta. Só isso. Um motivo pelo qual essas palavras não são permitidas. A maior parte do tempo, essas palavras nada mais são do que o nome desse Deus ou daquele Deus, do fundador dessa religião ou daquela religião. Limitam-se a uma seita específica. O nome de um Deus muito respeitado por uma seita específica não será recitado por outra pessoa que pertença a outra seita. Dhamma precisa ser universal, porque nossa doença é universal. Quando a mente se torna impura, contaminada, e começamos a sofrer por causa disso, esse sofrimento não se limita a uma seita específica, a uma comunidade específica, a um país específico, a um sexo específico. A doença é universal. Portanto, o remédio precisa ser universal. Nenhum remédio sectário pode resolver o problema. Quando essas palavras são usadas, sendo palavras associadas a uma seita específica, deixa de ser uma prática universal. Ou, se usar uma forma que pertence a esse deus ou aquela deusa, a essa pessoa religiosa ou aquela pessoa religiosa, de novo, é associada a uma seita específica. Esse é um motivo. Mas há também um motivo mais sutil. Às vezes um aluno chega para mim e diz: quero usar verbalização porque verbalizar facilita concentrar minha mente. Não vou usar nenhuma palavra sectária, não vou usar o nome desse Deus ou daquele Deus. Quando o ar entrar, vou dizer 1, e quando sair, vou dizer 2. Isso é universal. Qualquer um pode dizer 1, 2, 1, 2, ou entrando, saindo, entrando, saindo. Bom, esse argumento é bom, mas mesmo assim não é permitido. Por que não? Porque qualquer palavra, se repetida, torna-se predominante para você, torna-se mais importante para você. Irá se esquecer por completo da respiração. Sua mente se concentrará por causa dessa palavra. Digamos que esteja repetindo essa palavra. Independentemente do ar estar entrando ou não, dirá entrando. Quer o ar esteja saindo ou não, dirá saindo. Entrando, saindo, entrando, saindo. Esqueceu por completo da respiração. 1, 2, 1, 2, etc. Esqueceu por completo da respiração. Nosso propósito não é esse. Nosso propósito não é apenas concentrar a mente. Nosso propósito é compreender a realidade da nossa estrutura mente-matéria, como ocorre a interação. É preciso alcançar o estágio em que começa a sentir as sensações. Se continuar a repetir 1, 2, 1, 2, entrando, saindo, a mente se concentra, mas não consegue sentir as sensações. Portanto, não será capaz de entender o que ocorre dentro de si. Terá perdido algo muito importante. Perderá a vipassana. Portanto, nada de verbalização. Outra dificuldade com verbalização é que uma certa palavra é repetida continuamente. E cada palavra tem sua própria vibração. Os mestres do mantra descobriram que certas palavras têm vibrações muito fortes. É como tocar um gongo. Uma vibração muito forte é criada. Palavras como Om, Ing, Kling eram chamadas Bija mantras. Se continuar a repetir essas palavras, elas geram vibrações muito fortes em você. Sua mente se concentra com grande facilidade. Todo o seu ser é submerso nessa vibração específica.
Mas compreenda, essa é uma vibração criada. É uma vibração artificial. Você está perdendo as vibrações naturais. E Vipassana quer que experimente as vibrações naturais. Essas vibrações criadas são benéficas no sentido de impedirem o acesso à vibração negativa. Funcionam como um escudo protetor, mas também são muito prejudiciais porque se transformam em uma grande barreira. Não permitem que você sinta sua própria vibração no fundo da sua mente. O que acontece quando se gera raiva? O que acontece quando se gera paixão? O que acontece quando se gera medo? Quando se gera ego? Isso é muito mais importante para você, porque precisa sair dessas impurezas. Ao repetir certas palavras continuamente, gera uma vibração específica, que é a vibração artificial, criada. Você impôs essa realidade. Isso faz com que perca a realidade em um nível mais profundo. Portanto, nada de verbalização. Nenhuma verbalização é permitida. Da mesma forma, nenhuma visualização. A técnica toda nos conduz da verdade aparente, verdade solidificada, intensificada, aparente, para a verdade mais sutil, a mais sutil de todas. Por exemplo, você começa com esse corpo solidificado. Trabalha em Vipassana, trabalha na técnica, e o corpo se transforma em uma massa de vibrações, massa de átomos. Essa é a verdade suprema relativa ao corpo solidificado. Suponhamos que agora introduz uma imagem criada, uma imagem solidificada. A não ser que a tenha dissecado, a não ser que se dissolva em vibrações, deixa de ter sentido. Por que criar algo e depois dissolvê-lo? Já tem tanta solidez, dissolvê-la é tão difícil. Portanto, nem imaginação, nem visualização são recomendadas. Apenas a sensação que experimenta de momento a momento, yatā bhutā, assim como acontece. Não yatā katā, não yatā kritā, não algo criado por você, mas a vibração natural, a sensação natural que experimentar. Isso levará até panya. Você começa a ter a experiência do corpo inteiro. Observa as sensações, compreendendo a sua natureza, a natureza de surgir, desaparecer, surgir, desaparecer. Se não entende essa característica de cada vibração surgindo e desaparecendo, então corre grande perigo que a sensação resulte em desejo ou aversão. Isso acontece ao longo da vida, vida após vida. Sempre existem sensações. O nível mais profundo da sua mente, a chamada mente inconsciente, sente essas sensações o tempo todo. São ou agradáveis ou desagradáveis. Quando são agradáveis, essa parte da mente reage com desejo, desejo, desejo. Quando são desagradáveis, com aversão, aversão, aversão. Essa parte da mente, que é a raiz da mente, tornou-se prisioneira do seu próprio padrão de comportamento. O tempo todo, dia e noite, reage ou com desejo ou com ódio. Desejo ou ódio, desejo ou ódio. Isso também vem à tona. Além disso, a mente na superfície é influenciada pela raiz. Se tentar consertar sua mente no nível da superfície, pode ter sucesso durante algum tempo, mas se a raiz não for saudável, todo o conjunto da sua mente vai continuar doente. Essa foi uma descoberta do Buda. Havia muitos mestres antes do Buda, na época do Buda e depois do Buda. A Índia é uma terra muito antiga e uma terra altamente espiritualizada. Muitas experiências para a purificação da mente, para a libertação dos seres, foram realizadas por lá. Mas verificamos que todos os mestres anteriores ao Buda, contemporâneos do Buda e posteriores ao Buda, todos falam a mesma língua. Precisa sair do desejo. Precisa sair da aversão, precisa sair da ignorância. Só então será libertado. Agora, desejo, que desejo? Aversão, que aversão? Essas portas dos 6 sentidos e seus respectivos objetos. É preciso libertar-se do desejo por qualquer objeto que seja. Uma certa imagem ou forma, ou cor ou luz é o objeto dos seus olhos. Você gosta, desenvolve desejo. Não gosta, desenvolve aversão. Um som é o objeto dos seus ouvidos.
Você gosta, desejo. Não gosta, aversão. Assim, aroma para o nariz, sabor para a língua, toque para o corpo e qualquer pensamento ou emoção para a mente. Com relação a esses 6 objetos, todos os mestres espirituais disseram: não se entregue a esses objetos sensoriais, senão nunca irá se libertar. Saia disso. O Buda disse a mesma coisa, mas o Buda foi mais a fundo, coisa que ninguém tinha feito. Ele foi mais a fundo por não ter trabalhado com nenhuma crença ou filosofia do passado. Deixou de lado todas as crenças, sem condená-las, ele as deixou de lado. Como um cientista, começou a investigar a verdade relativa à mente, relativa à matéria, onde o sofrimento de fato começa. E observando a verdade, chegou ao estágio Sankhittena pancha upadan khanda dukkha. Sankhittena, em um nível bem profundo. Em resumo, ele explorou esses 5 khandas, esses 5 agregados. O agregado da matéria, toda a estrutura física, com massas de calapas surgindo, desaparecendo, e os 4 agregados da mente, a parte cognitiva, a parte que reconhece, a parte que sente e a parte que reage. Todos esses 5 agregados reunidos e temos essa ignorância. Eu. Eu sou essa estrutura física. Eu estou conhecendo. Essa é a minha cognição. Eu estou reconhecendo. Esse é o meu reconhecimento. Eu estou sentindo. Esse é o meu sentimento. Eu estou reagindo. Essa é a minha reação. Esse eu, meu, é upadana, apego. Um tremendo apego a esses 5 agregados. Devido a esse tremendo apego, esses 5 agregados surgem e se multiplicam. Os sankaras se multiplicam. Seu sofrimento se multiplica. Compreende-se no nível intelectual ser aqui o início do problema. O Buda examinou toda a estrutura da mente e da matéria em um nível de onde conseguiu enxergar como todos esses 5 trabalham separadamente. Vipassana irá levá-lo a esse estágio. Se você começar a jogar jogos, desenvolvendo preferências por sensações especiais, seja essa ou aquela, então se esquecerá de dividir, de secar e entender a natureza da mente e da matéria. Como mente e matéria interagem, como se influenciam mutuamente, como são influenciadas uma pela outra. Tudo isso terá pouca importância para você. Simplesmente ficará eufórico quando tiver sensações agradáveis e muito deprimido quando tiver sensações desagradáveis. Ele nos levou até Vedana, até as sensações. Não devemos jogar o jogo das sensações. A meta é sair dos objetos sensoriais e deixar de gerar desejo e aversão. Esse foi o ensinamento de todos os líderes espirituais, mas trabalhavam somente no nível da superfície, no nível da aparência. Não se entregue a esse objeto sensorial ou a aquele objeto sensorial. O Buda foi mais a fundo. Ele descobriu que o nosso desejo e a nossa aversão não surgem devido a esses objetos exteriores. Entre o objeto exterior e o seu desejo e a sua aversão, falta alguma coisa. Esse elo perdido é a sensação no corpo. Phassa paccaya vedana. Quando qualquer objeto entra em contato conosco, há uma sensação no corpo. Uma parte da mente avalia, muito bom, muito mal. A sensação se torna agradável ou desagradável. Só então Vedana paccaya tanha. Só então começa o desejo ou a aversão, não antes disso. Se esse elo específico estiver faltando, então está trabalhando só no nível da superfície. É bom eliminar o desejo e a aversão no nível da superfície da mente. O nível intelectual de sua mente fica purificado. Não há nada de errado com isso. Mas se purificar apenas o nível intelectual, perderá o fundo da sua mente. Buda mostrou como descer ao fundo da mente e trabalhar com as sensações. É por isso que quem quer praticar Vipassana, como o Buda nos ensinou, quem quer praticar, assim como Vipassana quer que se pratique, não pode esquecer de Vedana, a sensação no corpo. Se você se esquecer das sensações no corpo e permanecer consciente de todo o lado exterior, é bom. É bom para manter sua mente concentrada,
para manter a mente pura no nível da superfície, mas ao se limitar a isso, deixará de atingir o nível raiz de sua mente. Com as sensações, purifica sua mente no nível da raiz. Portanto, lembre-se, toda vez que praticar Vipassana, que as sensações desempenham um papel muito importante. Continue a compreender a natureza das sensações, sejam agradáveis ou desagradáveis. Com a prática e com a experiência, por mais desagradável que seja uma sensação, mais cedo ou mais tarde, compreenderá. Veja, surgiu e, passado algum tempo, desapareceu. Não é eterna. Quando se transforma em uma vibração muito sutil, então também é ondulação. Surgindo, desaparecendo. Ah, isso é impermanente. Essa é a natureza de toda sensação, porque essa é a natureza de toda a estrutura física. É a natureza de toda a estrutura mental. Uma sensação nada mais é do que um produto do contato entre esses dois. A mente e o corpo surgem e desaparecem. A sensação também surge e desaparece. Você está tendo essa experiência. Não está jogando um jogo intelectual. Não está apenas aceitando porque o Buda disse ser assim. À medida que continua a ter a experiência, torna-se Bhavanamayapanya. Está vivendo essa realidade agora. Está tendo a experiência. Não é apenas Sutamayapanya. Não é apenas uma teoria para você. No nível da prática, compreende e começou a mudar o padrão de comportamento da sua mente no nível mais profundo. Isso precisa ser entendido e recordado. Não que você vai ser tão perfeito o tempo todo que a cada sensação que surgir vai deixar de ter uma reação. Esse é um estágio muito elevado, mas no final vamos alcançar esse estágio. O objetivo deve ser muito claro. Seja qual for a sensação, não reagirei com desejo ou aversão. Mesmo se reagir, vou voltar a mim o mais depressa possível. Talvez surja uma sensação muito agradável e você começa a reagir. Ah, maravilhoso, isso é muito bom. Tenho um fluxo, agora tenho um fluxo. Imediatamente precisa voltar a si. Ah, afinal de contas, isso é impermanente. De que serve desejar, ansiar? Então, de repente, se transforma em uma sensação muito desagradável e você reage com aversão. Você volta bem depressa à sabedoria. Ah, não, isso também é impermanente. Nenhuma aversão, nenhuma aversão. Assim, aprende a se estabelecer na sabedoria de Anicca e progride. Esses são os princípios básicos fundamentais de Vipassana. Se não segui-los, com certeza deixará de obter os devidos resultados. Toda a técnica é orientada para dar resultados. Não se trata de se beneficiar depois da morte. Depois da morte, certos benefícios virão sem dúvida. Existe um fluxo que vem do passado e se move rumo ao futuro, e nos leva ao objetivo final, onde o fluxo cessa. Mas enquanto isso, enquanto houver o fluxo, os benefícios continuam a existir, com a condição de que se pratique de forma adequada. Os benefícios precisam vir aqui e agora, nessa própria vida. Se não estão vindo, há algo de errado. Se nada mudar para melhor na sua vida, então há algo de errado. Algo de errado significa que não está praticando de forma correta. A técnica ajuda. Tem ajudado a muita gente nos últimos 25 séculos. Continua ajudando. Portanto, quanto à técnica, não há dúvida. Mas pode haver algo de errado com a maneira como se pratica. Então, entre em contato com seu professor assistente, seu guia e procure entender o que há de errado. Por que não estou tendo nenhum benefício? Por que minha raiva não diminuiu? Minha paixão não diminuiu? Meu ego não diminuiu? Por que minhas impurezas não diminuíram? Há algo errado em algum lugar. Continue a se examinar. Não espere magia nem milagres, que por ter seguido um curso de 10 dias, agora estará livre dos desejos, da avidez, livre da repulsa, da aversão. Isso não ocorre. Se ocorrer, lhe darei parabéns, muito bem. Leva tempo. É uma trilha longa, bem longa. Se você entender como deve caminhar na trilha, se estiver andando na direção certa, do modo certo, os resultados, bons resultados, virão com certeza.
Pessoalmente, considero-me uma pessoa de muita sorte. Muita sorte por ter entrado em contato com o Dhamma, essa trilha. Muita sorte por ter nascido na Birmânia, a terra de Dhamma. A Índia perdeu essa técnica. Depois do Buda, por uns 5 séculos, esta técnica tanto ajudou o povo da Índia. Mas depois, aos poucos, devido a uma certa ignorância, a certas atitudes interesseiras, começou-se a poluir a técnica. Misturou-se a isso, misturou-se aquilo. Quando se começa a misturar outras coisas com a técnica, se polui. Então, perde a sua eficácia e não se obtém o resultado que se deveria obter. E quando não se obtém o resultado, deixa-se de praticar. Assim, desse modo, a Índia perdeu essa técnica. Foi para países diferentes e lá também se perdeu. Mas felizmente um país vizinho, a Birmânia, manteve a técnica em sua pureza original, embora com pouca gente. Não que em cada geração toda a massa da população praticasse, não. Foi passada de mestre a aluno, de mestre a aluno. Assumiram como sua responsabilidade, considerando: recebemos a técnica da Índia, do Buda, e precisamos mantê-la em sua pureza original, porque após 2500 anos será preciso que se difunda de novo. Essa era a crença que se tinha lá. Logo mantiveram a técnica em sua pureza original, em seu próprio benefício e para gerações vindouras. Eu me sinto afortunado por ter nascido lá e por ter entrado em contato com essa técnica. Durante a época do Buda, e por 300 anos após o Buda, essa técnica se espalhou pelo norte da Índia. Após 300 anos, houve um imperador chamado Asoka, uma pessoa muito cruel e uma pessoa muito ambiciosa. Ele queria aumentar seu império mais e mais. Pouco se importava de matar, aleijar, prejudicar as pessoas só por essa ganância de ter um império maior. Tinha orgulho de ser chamado Chanda Asoka, Asoka o Cruel. Gostava muito de declarar que as pessoas temiam o seu nome. Essa pessoa, por causa de certos bons parames no passado, entrou em contato com Dhamma. Ficou completamente transformado. Através da prática de Dhamma, percebeu: fazer mal às pessoas e acumular mais e mais riquezas e mais poder, como é que isso pode me ajudar? Estou prejudicando a mim mesmo, estou prejudicando tanta gente. Ficou completamente transformado. Então passaram a chamá-lo de Dhamma Asoka, de Chanda Asoka, Asoka o Cruel. Ele se transformou agora em Dhamma Asoka, Asoka o mestre de Dhamma. Agora desenvolvido em Dhamma. Estava cheio de amor, cheio de compaixão. Começou a servir os outros, porque uma vez que se prova Dhamma, é impossível resistir. Sentimos vontade de compartilhar Dhamma com os outros, com mais e mais gente. Toda essa população, as pessoas, meus súditos, são como minhas crianças. Assim como quero que minhas crianças se desenvolvam em Dhamma e saiam do sofrimento, quero que a população inteira do meu país receba Dhamma e saia do seu sofrimento. Começou a espalhar Dhamma com todo o amor, com toda a compaixão. Foi um bom exemplo de alguém que se transformou por completo, inspirando os outros a se transformarem também. As pessoas, não só no norte da Índia, mas em quase toda a Índia, começaram a praticar. Ele treinou um grande número de professores, que foram para todas as partes da Índia e começaram a ensinar Dhamma. E aí ele pensou: por que só a Índia? O sofrimento existe em todas as partes do mundo. Por que não os outros países? Ele enviou aqueles que foram ditos seus Dhamma Dutta, embaixadores de Dhamma, para ensinar Dhamma, para ensinar Vipassana. Enviou-os a diferentes países, ao Ocidente, à Europa e à Ásia toda. Felizmente, 2 desses embaixadores de Dhamma, que eram arahants, totalmente liberados, foram enviados à Birmânia. Seus nomes eram Sona e Uttara. Essas pessoas trouxeram as palavras do Buda e a técnica, ambas. E desde então, de geração em geração, de geração em geração, esse maravilhoso Dhamma vem sendo mantido em sua pureza original. As palavras do Buda e a técnica, em sua pureza original, foram ambas mantidas. O ensinamento foi ainda a outros países como Sri Lanka, Camboja, Laos, Tailândia, etc. Lá também as palavras foram mantidas, mas a técnica se perdeu. Mas na Birmânia manteve-se inclusive a técnica. Eu sou muito afortunado por ter nascido nessa terra,
a terra de Dhamma. Lá ainda se encontra Dhamma. De novo, me considero afortunado por ter nascido em uma família de homens de negócio, porque caso eu não tivesse nascido em uma família rica, e se não tivesse ganhado um bom volume de dinheiro, talvez parte da minha mente ficasse pensando: essas pessoas ricas vivem uma vida feliz, estou perdendo essa vida. Preciso ser como essas pessoas ricas. Agora, já passei por esse jogo e sei como sofrem os ricos. Sofrem muito. Essa correria desenfreada atrás de dinheiro, só ganhar dinheiro, nada além de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso os torna tão infelizes. Eu já passei por isso tudo. Eu já passei por tudo isso. Sou uma pessoa de sorte por ter passado por esse sofrimento. Ainda muito jovem, comecei essa correria desenfreada para ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ganhei uma boa soma de dinheiro para os padrões da Birmânia. Era um homem bem rico, bem-sucedido nos negócios e na indústria. E quando se ganha dinheiro, adquire-se uma posição especial na sociedade. Somos feitos tesoureiro, ou presidente, ou secretário dessa organização religiosa, daquela organização de bem-estar social. Fui presidente, diretor, secretário, administrador de uma dezena de organizações diferentes. Outra loucura, sobe a cabeça. O ego fica inflado. Veja, sou uma pessoa tão importante. E tudo isso a uma idade muito precoce, por volta dos 20 e poucos anos. Isso causou tanta loucura, criou tanta tensão em mim. De novo, me sinto muito afortunado por ter atravessado todas essas dificuldades. Desenvolvi uma dor de cabeça muito aguda, um tipo de enxaqueca especial. Não tinha cura. Os melhores médicos da Birmânia tentaram me curar, usando diferentes tipos de medicamentos. Nada adiantava. Começaram a me dar injeções de morfina. A cada 2 semanas eu sofria um ataque muito agudo. Não tinham como me curar, então me injetavam morfina. Isso continuou durante 4 ou 5 anos. Então, esses mesmos médicos, bons médicos, começaram a me dizer: você está se viciando, aos poucos, em morfina. No momento, usa morfina para aliviar sua enxaqueca. Mais tarde, vai precisar de morfina pela morfina. Vai precisar tomar morfina todo dia. Que vida seria essa se precisasse tomar morfina todo dia? Depois me aconselharam: vai tanto ao exterior a negócios. Por uma viagem, esqueça seus negócios. Vá somente para se livrar da morfina. Sabemos não existir médico capaz de curar esse tipo especial de enxaqueca da qual sofre, mas certamente terão algum outro analgésico. Por que não tentar? Aceitando seus conselhos, deixei a Birmânia. Passei muito tempo na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tinha meu próprio escritório no Japão, de modo que lá passei mais tempo ainda. Consultei os melhores médicos em toda parte, gastando muito dinheiro e muito tempo. De novo, me sinto muito afortunado por nenhum médico ter sido capaz de me curar. Os melhores médicos do mundo não foram capazes de me curar. Nem da morfina foram capazes de me livrar. Aliviar a enxaqueca estava ainda mais distante. Eu tive muita sorte. Voltei bem desapontado, mas afinal revelou-se ter sido mesmo uma sorte. Um bom amigo meu, que mais tarde se tornou juiz da Suprema Corte da Birmânia, me aconselhou: Goenka, você buscou por toda parte. Por que não experimenta 10 dias com esse professor de Vipassana? Sua doença me parece ser psicossomática. Aqui se ensina uma técnica dada pelo Buda que purifica a mente. Quando a mente é purificada, a doença psicossomática desaparece. Por que não experimenta? Eu disse: se isso puder ajudar, maravilhoso. Fui ao meu professor, Sayadaw Bakin, uma pessoa muito compassiva. Fui a ele e disse: quero entrar para um dos seus cursos de 10 dias. Ele disse: você é bem-vindo. Ele sabia que eu era um líder da comunidade hindu e que essa era uma trilha budista. Ele disse: não tenha medo. Qualquer pessoa pode seguir o curso. Muçulmanos, cristãos, hindus, não importa. Todos podem receber o mesmo benefício. Se for hindu, pode continuar hindu. Eu não estou aqui para convertê-lo, mas experimente isso. É uma boa técnica. Então eu expliquei ter ido lá por causa da minha enxaqueca. Ele de repente disse: não vou aceitá-lo, não vou aceitá-lo. E o que houve? Ele disse: você está desvalorizando o Dhamma. Dhamma é uma trilha espiritual muito elevada, uma trilha para retirá-lo de todos os sofrimentos de vida após vida. E você quer fazer uso dela só para sua enxaqueca? Não. Para isso pode procurar um médico qualquer ou um hospital. Aqui não é lugar para isso. E então, muito compassivamente, ele me explicou:
Se você praticar esta técnica, irá purificar sua mente. A fonte do seu sofrimento são as impurezas da mente. Quando essas são eliminadas, as doenças psicossomáticas são eliminadas. Esse benefício virá. Esse é um derivado. Por exemplo, você quer montar uma usina de açúcar. Com que propósito? Para fabricar açúcar, não melado. O melado será produzido como derivado. Ninguém começa uma usina de açúcar para obter melado. Da mesma forma, não venha aqui apenas por causa da sua enxaqueca. Venha aqui para praticar essa trilha espiritual elevada. Só assim poderá ser ajudado. Eu compreendi, pois ele foi tão bondoso e cheio de compaixão. Suas vibrações eram tão maravilhosas. Sim, senhor, vou participar. Vou participar só pela espiritualidade, não pela enxaqueca. Se não melhorar, tudo bem. Não melhorou, eu não me importo. Mas ao voltar para casa, enfrentei meu condicionamento profundo que remontava à infância. Nasci em uma família hindu extremamente conservadora. Desde criança, aprendemos a ter respeito pelo Buda. O Buda é considerado uma reencarnação de Deus Todo-Poderoso, o Criador. É o modelo mais recente, a 9ª reencarnação daquele Deus. De modo que lhe devemos respeito e toda consideração. Mas seu ensinamento... não. Aprendemos que seu ensinamento não era bom por não acreditar na alma, por não acreditar em Deus. Seu ensinamento é ateu, não é bom. Pois assim foi treinada a minha mente. Portanto, causou preocupação. Se eu for com essa gente e aprender essa técnica, e eu me tornar budista, e não tiver fé em Deus, não tiver fé na alma, o que será de mim? Posso ir para o inferno. Não. Essa trilha não é para mim. Melhor eu não ir. Esse conflito continuou durante alguns meses. Depois, mais tarde, pensei. O professor diz, você é um bom hindu. Permaneça um hindu. Meu objetivo não é convertê-lo ao budismo, mas torná-lo um bom ser humano. Você pratica sila, moralidade. Pratica samadhi, domínio da mente. E pratica panya, purificação da mente. Isso é aceitável para você. Então, por que não tentar? Decidi tentar, mas com a firme determinação de continuar hindu. Tudo bem, experimento por 10 dias, mas não me torno budista. E por sorte fui. Claro, como todo mundo, no segundo dia senti vontade de fugir. Isso devido ao condicionamento da minha mente. Ouvi outras pessoas dizendo que, quando meditavam, viam essa luz ou aquela luz, mas eu não via luz alguma. E segundo a minha tradição, quem vê a luz divina alcançou o estágio da libertação. Veja, essas pessoas veem a luz divina, e eu não vejo a luz divina. E recordei as palavras de uma pessoa santa. Ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no portão do céu. Eu sou um homem rico, portanto essa trilha não é para mim. Toda essa gente, pedagogos, professores, médicos, gente boa, de bom coração, enxergam essa luz divina e tudo, e eu não enxergo. Então por que perder meu tempo aqui? É melhor eu fugir. E fiz as malas. Uma das meditadoras, uma professora de história da universidade lá, foi muito bondosa. Ela soube que eu fizera as malas e queria fugir. Ela me disse, só um dia, mais um dia. No primeiro dia, você começou a ter tantas sensações. Em geral, só se consegue isso no terceiro dia. Você teve essas sensações e o professor está muito satisfeito com seu desempenho. Por que quer fugir? A luz pouco importa, não lhe dê importância. Só mais um dia. Sou tão grato a ela. Ela me impediu de ir embora. Senão, teria perdido para sempre essa trilha maravilhosa. Fiquei, e naquela noite, quando entrei na minha pequena cela para meditar, assim que sentei, veio uma luz. Essa luz, aquela luz, porque agora a mente não estava ansiando. Eu estava com a minha sensação. De repente veio um som e junto um aroma divino. Esse é um som divino. Esse é um aroma divino. Essa é uma luz divina. Pensei, não, meu professor diz para não dar importância a essas coisas. Só sensação, só sensação. Por sorte, superei aquilo tudo. No 5º ou no 6º dia, eu estava inteiramente fascinado pelo ensinamento todo. Como líder da comunidade hindu, eu costumava dar palestras sobre Gita. Dava palestras sobre os Upanishads, sobre Vedanta. Em todos eles se encontra o mesmo ensinamento. Saia do desejo, da avidez, saia da repulsa, da aversão, saia da raiva. Saia disso, saia daquilo. Mas como sair deles? Falta a técnica. São meros sermões. Sermões, sermões. E com Vipassana descobri
Isso é Gita aplicada. Isso é Vedanta aplicada. Aqui tem uma prática, uma técnica maravilhosa que me ajuda a sair da minha avidez, aversão, do meu medo, do meu ego, da minha raiva. Aqui está algo que oferece uma trilha prática, que ensina como sair dessas negatividades. Fiquei tão fascinado e após 10 dias descobri. Sim, começou a ocorrer uma mudança na minha vida. Comecei a fazer uso dela. Me sinto um felizardo por ter nascido em um país desses, a Birmânia, que mantém a técnica na sua pureza original, embora com muito pouca gente. Conservaram as palavras do Buda na sua pureza original e a técnica do Buda na sua pureza original. E eu entrei em contato com essa pessoa santa, e com tamanha compaixão ele me ensinou Dhamma. Durante 14 anos, ao mesmo tempo que cumpria minhas responsabilidades como pai de família, trabalhei com essa técnica. Após 14 anos, aconteceu que meus pais haviam deixado a Birmânia, foram para a Índia. Minha mãe adoeceu gravemente, tinha uma espécie de problema psicológico, e eu sabia que com a prática de Vipassana se livraria dele. Mas naquela época, o governo da Birmânia não concedia passaportes para seus cidadãos deixarem o país. Sou muito grato ao governo da Birmânia. Eles me concederam um passaporte para ir à Índia ensinar Vipassana à minha mãe. E sou muito grato ao governo da Índia. Eles me concederam um visto para demorar-me por lá, permitindo que ensinasse a técnica à minha mãe. O primeiro curso foi dado 1 mês após minha chegada à Índia. O Buda disse que a dívida de gratidão que se tem para com os pais nunca pode ser quitada, por ser tão difícil. Mesmo que servisse aos seus pais durante a sua vida inteira, sem nada mais fazer, mesmo assim, não quitaria sua dívida. A única maneira de quitar a dívida com nossos pais é, caso os pais não estejam estabelecidos em Sila, ajudá-los a se estabelecerem em Sila. Se estiverem estabelecidos em Sila, mas não obtiverem Samadhi, ajudá-los a se estabelecerem em Samadhi. Se estiverem estabelecidos em Sila e Samadhi e não têm Panya, ajudá-los a se estabelecerem em Panya. Se têm Sila, Samadhi e Panya e ainda não tiverem atingido o objetivo final de Nibbana, ajudá-los a atingir Nibbana. Eu me sinto muito afortunado por ter podido quitar minha dívida de gratidão com meus pais. Foi um curso pequeno. Participaram meus pais e 12 outras pessoas, alguns conhecidos, outros desconhecidos. Eu fora à Índia por apenas 3 meses para dar Dhamma aos meus pais, especialmente minha mãe. Então, essas 12 pessoas, depois de terem feito o curso, começaram a me pressionar muito. Mais um curso, por favor, dê mais um curso. Meu pai vai participar, minha mulher, meu marido, meu filho, minha filha. Eripassiko. Essa é uma qualidade de Dhamma. Venha ver, venha ver. Portanto, outro curso, e outro curso, depois outro curso. Não sei quando expirou esse período de 3 meses. E aí, mês após mês, ano após ano, curso após curso, o Ganges de Dhamma começou a fluir no seu país de origem. Quando eu estava na Birmânia, muita gente lá tinha uma crença muito forte. Meu professor também tinha essa crença. Parece que quando esse Dhamma maravilhoso foi enviado por Ashoka para a Birmânia, os 2 Arahants, almas liberadas, que foram mandados para lá, Sona e Uttara, quando foram mandados para lá, seu professor lhes disse: vocês estão levando essa joia de Dhamma para um país que irá mantê-la na sua pureza original pelos séculos vindouros. Será esquecida em todos os outros lugares, mas naquele país essa técnica vai permanecer. O nome do país naqueles dias era Suvarna Bhumi, a terra do ouro, a terra dourada. A terra dourada pode preservar essa joia. 2.500 anos depois da morte do Buda, voltará novamente para a Índia para se estabelecer e de lá ser espalhada pelo mundo. Meu professor costumava dizer: agora faz 2.500 anos. Não sei, talvez por algum acaso, foi naquele ano que eu recebi Dhamma. O ano 2500 estava terminando, e o primeiro ano do próximo Sasana, o renascimento de Dhamma, estava começando. Foi nessa época que eu recebi Dhamma. Meu professor disse: o sino de Vipassana soou agora. Precisa se espalhar, precisa se espalhar. Para ser honesto, naquela época, me parecia uma crença sectária. Por que 2.500? Por que não 2.400? Por que não 2.600? Por que 2.500? Qual a razão por trás disso?
Não me parecia muito científico, mas a crença era essa. No entanto, quando fui para a Índia, fiquei realmente maravilhado ao ver o que estava acontecendo. Ao ir para lá, fiz uma lista das pessoas que me conheciam ou que eu conhecia. A lista não chegava a 3 dígitos. Eram menos de 100. Menos de 100 em um país de milhões. Menos de 100 pessoas que me conheciam ou que eu conhecia. Agora, nos cursos, as pessoas começavam a chegar. Pessoas desconhecidas. E de todas as seitas, de todas as comunidades. Inacreditável. E não só pessoas comuns, leigos, mas chefes de comunidades, chefes de seitas, monges budistas, sannyasis hindus, centenas de monges, padres e freiras cristãos. Centenas, milhares ao todo. Por que vinham? Como vinham? E um grande número de pessoas de diferentes níveis de vida. Por que vinham? Que milagre era esse? Eu não os conhecia. Eles não me conheciam. No entanto, essas pessoas foram atraídas para a Dhamma. Aos poucos, tornou-se cada vez mais claro. As pessoas vêm aos cursos, e quando entro em contato com elas, quando vejo muitas delas, me encontro com elas, converso com elas, alguma coisa lá dentro começa a me dizer que eu já conheço essa pessoa. Conheço de muito tempo atrás. Essa pessoa é minha conhecida. Sim, minha conhecida há muitas vidas. Essa pessoa deve ter meditado Vipassana comigo. Agora chegou a hora. Essa pessoa já tem a semente de Vipassana, a semente de Dhamma. Agora o momento está maduro para essa pessoa crescer em Dhamma. E não só para ajudar a si próprio ou a si própria, mas para ajudar os outros. Existe potencial para ajudarem não só a si mesmos, mas os outros também. Vejo ainda existirem pessoas que vieram só para levar a semente de Dhamma. Elas praticaram alguma ação muito saudável, têm algum karma muito positivo, e o amadurecimento daquela ação ajudou-os a receber a semente de Dhamma. Quer pertença à categoria em que acaba de receber a semente de Dhamma, ou pertença à categoria de quem já tinha a semente de Dhamma e agora veio para se desenvolver em Dhamma, faça uso correto dessa joia maravilhosa que você recebeu. Não a jogue simplesmente fora. Tenho notado uma grande falha em alguns alunos, para a qual estou sempre alertando. Muitas vezes, quem vem apenas para dar uma provada, nada errado. É algo novo. Devemos primeiro provar. Mas se você fica provando, só provando, nunca irá se empenhar com seriedade suficiente para trabalhar. Vejo pessoas virem para a Índia. Partem em busca dessa experiência específica ou daquela experiência específica. Deixe-me ter uma experiência com maconha. Ou vou ter uma experiência com produtos químicos. Ou então procuram certos gurus. Essa experiência com um baba, aquela experiência com um guru. E da mesma forma, eles vêm a Goenka. Uma experiência Goenka, uma viagem Goenka. Você já fez todas aquelas viagens. Agora, uma viagem Goenka. O que vai ganhar com isso? Tudo bem, faça uma viagem Goenka. Faça uma, 2 ou 3. Mas no final, tome uma decisão. Se acredita que uma outra técnica é boa para você, trabalhe seriamente naquela e aproveite seus benefícios. Se só brincar, um pouco aqui, um pouco ali, a vida inteira, estará perdendo seu tempo. A trilha da libertação é uma trilha muito séria. Não é uma mera diversão mental, uma diversão intelectual ou uma diversão emocional. É como quando se tem sede, se quer água e começa a cavar um poço. Você cava um poço de 3 ou 4 metros de profundidade. Aí alguém diz: não, a melhor água é ali. E você começa a cavar ali, 3 ou 4 metros. 3 ou 4 metros ali, 3 ou 4 metros aqui. Se passar a vida toda cavando 3 ou 4 metros, 3 ou 4 metros, nunca conseguirá água alguma. Portanto, faça uma ou 2 provas, não tem importância. Mas aí decida-se, preciso ir ao fundo. Lá onde posso obter água. Decida-se. Se a trilha for adequada para você, verificará ser muito lógica, pragmática, científica. Não existe nenhum tipo de culto ao guru, nenhum tipo de dogma ou crença. É uma pura ciência da mente e da matéria, e tem sido de ajuda, dá bons resultados. Então trabalhe nela, trabalhe nela. Por mim, eu tenho certeza absoluta de que é uma joia sem preço. Não se pode obter nada comparável nessa vida.
Por sorte você a tem agora. Faça uso dela. Faça uso dela em seu próprio benefício e faça uso dela em benefício de tantos outros. Dama é uma joia maravilhosa. Podemos sair de todos os sofrimentos da vida, todos os sofrimentos da vida. Possam todos vocês, que participaram desse curso de 10 dias, utilizar essa maravilhosa joia e sair do seu sofrimento, de todos os sofrimentos. Desfrutem a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade. Bhavad Sarva Mangalang Bhavad Sarva Mangalang